Passaporte da vacina, você já tem o seu? Com a exigência da comprovação de vacinação no Ceará, o Ponto Poder mergulha na politização desse combate à pandemia. E em meio às incertezas da ida de Bolsonaro ao PL e também das prévias do PSDB, a gente mostra como as movimentações partidárias nacionais para 2022 têm impacto também aqui no Ceará. E agora, o programa está só começando. Olá, seja muito bem-vindo ao Ponto Poder. O programa está só começando e o assunto ponto de partida de hoje é passaporte de vacinação. Você já tem o seu? Pode ser que já tenha até usado ao longo dessa última semana, porque passou a ser obrigatório desde ontem a apresentação dessa comprovação de primeira e segunda dose, pelo menos, em todo o estado. Isso vale para entrar em restaurantes, bares, barracas de praia e vale também para eventos sociais e esportivos. A medida foi decretada pelo governador Camilo Santana há alguns dias e funcionou de forma educativa na primeira semana, mas agora os estabelecimentos que descumprirem a norma estão sujeitos a punições que vão de notificação a multa e até interdição. Já os consumidores que não tiverem o passaporte, que pode ser impresso ou digital, podem ser impedidos de entrar nesses locais. Vale ficar atento porque desde ontem é uma regra e, claro, tem de ser cumprida, é mais uma medida de combate à pandemia. William Santos, você já tem o seu? Já usou aí essa semana? Eu já tenho o meu, já gerei o meu, viu, Jéssica? Não usei ainda, mas pretendo, espero usar em breve. Sei também que você já tem o seu. É fácil para que a gente possa gerar o passaporte da vacina. Dá para fazer lá pelo Vacine Já, disponibilizado para quem se vacinou em Fortaleza, e também tem aplicativo do Governo do Estado, Ceará App, e o aplicativo do Conect SUS, que é o aplicativo nacional do Ministério da Saúde. Por todos esses meios, qualquer pessoa que já se vacinou, já tomou as 2 doses ou a dose única da vacina, pode ir lá acessar, é fácil, é simples, para que a gente possa ter acesso a esses serviços, a esses locais, o que é muito importante a partir de agora, já que é obrigatório. E dá para usar o impresso mesmo, aquele que foi preenchido durante a vacina. Se não puder, não quiser usar o aplicativo, pode pegar em casa, deixar dentro da bolsa, né, para caso vá visitar algum desses estabelecimentos. É isso, mas apesar da regra, o assunto ainda tem gerado muita divergência, muita gente não concorda com a medida. E isso, claro, foi trazido para a política. Vários políticos, inclusive aqui no Ceará, já se manifestaram nas redes sociais a favor ou contra o passaporte da vacina, desde que a medida foi anunciada, decretada pelo governador Camilo Santana. Inclusive, senadores já falaram sobre esse assunto. Olha só, a gente vai mostrar, preparamos algumas telas. Um deles é o senador Eduardo Girão, do Podemos. Ele disse que é preciso que a gente avance na vacinação, mas sem regredir nas liberdades. Ele falou que o governador Camilo Santana tenta imitar a Europa, exigindo passaporte sanitário, mas omite dos cearenses que aqueles países também aceitam testes negativos. Palavras do Eduardo Girão, que é um senador de oposição ao governador Camilo Santana. Também teve quem se manifestasse a favor da medida que já está valendo aqui no Ceará. A gente tem também, olha só, uma publicação do senador Cid Gomes, do PDT, ex-governador. Ele também foi às redes sociais, declarou, mostrou lá como que é possível para obter o passaporte da vacina pelo aplicativo no site do Conect SUS, e ele defendeu que a vacinação em massa é o único caminho para vencermos a pandemia e retomarmos as atividades com segurança. Ainda no âmbito aí das manifestações dos senadores, o senador Eduardo Girão, Jéssica, ele inclusive foi à Justiça, protocolou uma petição pela flexibilização do passaporte da vacina. Ele defende que a medida é sim benéfica à sociedade, mas pede que, assim como em outros países, também possa ser aceita, de repente, a apresentação do teste negativo para a Covid em alguns casos, o que seria uma flexibilização, e é isso que ele está tentando defender. Sim, e essa politização toda, essa polêmica em torno da apresentação do passaporte gerou também manifestações em diferentes cidades do Brasil nos últimos dias. E aqui no Ceará houve uma mobilização em Fortaleza no último sábado, lá na Praça Portugal, no bairro Aldeota, contra a exigência do passaporte de vacinação. As pessoas que são contra, né, são inclusive assim, muitos politicamente apoiadores, aliados ao presidente Jair Bolsonaro, alegam que a medida ela fere a liberdade de ir e vir das pessoas, inclusive um dos argumentos para essa questão da flexibilização, como proposta pelo senador Eduardo Girão.
Por outro lado, o governador Camilo Santana já se manifestou também sobre essas críticas após o decreto da obrigação do passaporte. E ele disse que não tem medo de tomar qualquer medida que seja necessária para salvar vidas, que sempre seguirá a ciência e jamais os negacionistas, isso nas palavras do governador. É isso, o debate está colocado e para ampliar esse debate, trazendo inclusive análise aqui para o Ponto Poder, a gente recebe agora, então, olha só, o professor Raulino Pessoa, ele que é cientista político, professor universitário e também pesquisador do Laboratório de Estudos sobre Política, Eleições e Mídia da Universidade Federal do Ceará. Professor Raulino, seja muito bem-vindo ao Ponto Poder. Muito obrigado pela sua participação. Olá, pessoal, boa noite. Para mim é uma satisfação imensa. Eu que agradeço o convite de vocês e novamente poder contribuir e pensar sobre esses assuntos que são tão relevantes. A gente tem falado, nós que agradecemos, professor. A gente tem falado nessa edição do Ponto Poder de passaporte da vacina. Começo perguntando então para o senhor o seguinte: na sua avaliação, o que explica a politização em torno desse tema do passaporte da vacina nesse momento? A vacinação vem sendo politizada desde o início aqui no Brasil, na verdade desde antes da vacinação começar, né? E agora o tema da vez é o passaporte da vacina. O que explica essa politização, professor? Oi, William. Essa temática é muito relevante para a gente pensar e discutir. Essa politização, né, que aí é uma politização que, como você falou, que antecede a ideia do passaporte sanitário, vem desde o começo da pandemia até de negar a existência do vírus ou de minimizar seus efeitos, ela faz parte da estratégia do atual governo, de levar ao extremo essa política e de se, nesse caso, se contrapor a determinadas medidas de, vamos dizer, até de consenso social, né, para justificar o seu posicionamento político. Com o passaporte da vacina não seria diferente, né? Se isso aconteceu lá desde a negação do vírus, imagine agora também com o passaporte da vacina. É interessante que a gente pense, assim, de uma maneira mais profunda essa temática, que uma coisa é a estratégia eleitoral, de você até polarizar ao extremo ou demarcar sua posição e aí se posicionar contra determinadas temáticas. Uma dessas temáticas é a das políticas de enfrentamento à Covid. A outra coisa é uma questão de saúde pública, como a gente está enfrentando hoje, de que o combate a uma pandemia como essa, ela não surte efeito de maneira individual. Não adianta só eu tomar minha precaução se meu vizinho, se as pessoas que convivem comigo não tomam. Então, essa medida ela precisa ser de um consenso geral da nação. Né? A gente precisa voltar a essa ideia de o que é ser nação e não polarizar esse tema como está acontecendo. Professor Raulino, e a gente há uma imagem assim, de alguns anos, já talvez bastantes anos atrás, que o parlamentar, não é, o político, ele era aquela figura que ia lutar por necessidades, às vezes, práticas. Você tinha a questão, precisa de mais atendimento num posto de saúde, vai legislar sobre a mobilidade urbana, sobre alguma área bem do dia a dia da cidade, alguma coisa mais prática. Só que a gente vê que, ultimamente, cada vez mais as bandeiras desses parlamentares passam por essas questões que são ideológicas, que é pela defesa de linhas de pensamento, né? Assim, quais são os ganhos que as classes têm? Eu acho que tanto quem é a favor, no caso do passaporte, tanto quem é a favor como quem é contra, não é? Quais são os ganhos que essas defesas trazem? Assim, é diferente de ter o que mostrar diretamente em termos de obras físicas, de ganhos físicos que se fazia aliados ao mandato, aliados a prefeitos. É uma outra linha de atuação. E quais os ganhos disso? Exato, assim, eu acho que você foi ao ponto, né, dessa questão. Essa polarização, ela não teria uma fixação, assim, de um chão firme, de pensar em questões concretas. Você pode polemizar por questões banais, se, por exemplo, a Terra é plana ou redonda, né? Então, você pode pegar assuntos variadíssimos e fazer disso sua bandeira. Mas pensar isso em termos do Brasil, atualmente o Brasil, um país ainda, né, carente de muitas questões de infraestrutura, de saúde, de educação, o Brasil que está enfrentando uma pandemia como essa, a gente pensar uma polarização dessa é muito prejudicial, porque a gente não consegue se enxergar enquanto nação.
A gente perdeu, nesse caso, aquele consenso que a gente tinha construído desde o fim da ditadura militar, quando a gente quanto país, né, consolidou a Constituição de 88, a Constituição que trouxe vários direitos civis. A gente tinha esse ideal de que a democracia é importante, de que as políticas sociais são importantes e que a gente tem que avançar nesse sentido. É claro que existia visões diferentes, mas essas visões elas se harmonizavam, elas entravam em consenso em determinados momentos. Nessa questão atual que a gente enfrenta, é a polarização pela polarização. E isso é muito prejudicial, ainda mais no contexto de uma pandemia como essa. Então, só para finalizar essa pergunta que você me fez, Jéssica, se a gente, como vocês apresentaram agora, a questão do passaporte, da vacinação e a defesa que as pessoas se contrapunham a esse passaporte, eles argumentam que é a defesa da liberdade de vir. Mas também a gente tem que pensar que as pessoas que também se vacinam, elas precisam ter a liberdade de também não conviver com essas outras pessoas que representam um risco à saúde pública. Então, a minha liberdade começa aonde termina a sua. A gente tem que respeitar isso. Então, essa liberdade não existe em absoluto, ela tem que ser negociada. A gente continua falando desse assunto, daqui a pouco voltamos com o professor Raulino Pessoa, mas a gente traz agora para esse debate também um projeto também envolvendo vacinação que está em tramitação na Câmara Municipal de Fortaleza e lá tem gerado embates entre vereadores da base e da oposição. Jéssica, que projeto é esse? Exatamente, é um projeto de indicação do vereador Gardel Rolim, do PDT, ele é líder do prefeito José Sarto na Câmara e ele propõe o seguinte, a pessoa que contraiu a Covid-19, precisou de atendimento no sistema público de saúde. Se ela optou por não se vacinar, se não consta no sistema que ela fez o uso da vacina, que a protege mais em caso de infecção, ela terá de pagar pelos custos. Isso tem levantado bastante polêmica. Vale lembrar que é um projeto de indicação, ou seja, é uma sugestão que o vereador faz, mas que, se aprovado na Câmara enquanto projeto de indicação, ainda vai precisar que vá até o Poder Executivo e que o prefeito envie novamente para os vereadores, estabelecendo de fato essa regra. Mas ainda enquanto projeto de indicação, já está rendendo bastante polêmica na Câmara. É isso, vamos conferir então ao que alguns vereadores já levaram para a tribuna sobre esse tema nos últimos dias. Depois de um tempo de pandemia, a população de Fortaleza, milhares e milhares perderam emprego, milhares e milhares perderam entes queridos, e a liderança do prefeito Sarto está dizendo agora que se você pegar o Covid e se você não estiver com as 2 doses da vacina, você ainda vai receber na sua casa a conta para você pagar. Em nenhum momento nós estamos propondo segregação, que ninguém deixe de ser atendido. Isso não fala no projeto. Vamos discutir a equidade. Me diga qual é a equidade que tem de o poder público ofertar uma vacina que custa R$100 as 2 doses, e o cidadão não quer tomar por opção, e depois esse mesmo cidadão procura o serviço público para um tratamento que custará 50, 100, 200 mil reais. Nós temos que fazer essa discussão. Nós temos que discutir. A discussão continua na Câmara e agora eu volto com o professor Raulino. Para finalizar esse nosso debate, professor, tem mais uma pergunta. Até que ponto a vacina, ela já está sendo usada ou pode ser usada como bandeira eleitoral, pensando no ano que vem, né? A gente tem visto essas discussões todas no âmbito do parlamento, do executivo também. Até que ponto isso vira bandeira eleitoral por ambos os lados, pensando em 2022? William, eu acho que, de fato, essa temática da Covid vai render bastante, né? Ainda mais num contexto de uma eleição para governo, né, do Estado, sendo que os governadores foram os principais atores no enfrentamento à Covid nesse período, né? Já que o governo federal optou por minimizar a Covid o quanto ele pôde, né? Então, temos aí uma disputa envolvendo o governo do Estado, que essa temática ela vai voltar à tona de maneira muito, muito forte, né? Até porque a gente ainda provavelmente vai enfrentar algumas ondas de Covid, e é necessário que essa discussão seja feita, assim, e de que seja feita de uma maneira mais ampla e madura possível.
justamente assim, para não politizar e polarizar essa questão que é tão relevante por ideias tão irrelevantes. Então, por exemplo, pensar nessa ideia da flexibilização do passaporte do passaporte da vacina. Essa proposta do Eduardo Girandi, no caso, apresentar o teste negativo. Seria válido discutir isso, mas também, nesse caso, o cidadão tem que arcar com esse custo. Assim, não tem sentido o Estado oferecer a vacina, a pessoa opta por não se vacinar e o Estado que tem que pagar o teste dela negativo da Covid a todo instante que ela vai frequentar um restaurante, um bar, uma praia. Então, esse debate tem que ser feito de uma maneira mais profunda. Eu acredito que ainda a gente não está nesse cenário, mas eu espero que a gente consiga chegar a esse ponto de equilíbrio e que a gente consiga encontrar soluções mais viáveis. Eu acho que a ideia é educar a população, a gente já tem feito esse exercício, e essas medidas também mais drásticas, em alguns momentos, de repente, elas podem ser necessárias, mas vamos ver como é que vai ficar essa questão. Professor Raulino, muito obrigada pela participação e pela colaboração. Um prazer tê-lo entre a gente aqui no Ponto Poder. Até mais. Até mais, Jéssica, William. Obrigado. Boa noite para vocês. O Ponto Poder vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta para falar sobre a montagem dos palanques eleitorais aqui no Ceará no próximo ano. Não sai daí. Ponto Poder de volta, e agora a gente fala de 2022, que parece que está um pouco longe, mas muitos partidos já estão em plena movimentação já para o ano que vem. A gente tem visto aí a incerteza em relação à ida do presidente Jair Bolsonaro para o PL. O PSDB também está com prévias ainda em aberto para saber quem vai ser o pré-candidato do partido, e muito disso trata aí também da formação dos palanques para 2022, os palanques locais, ou seja, quais serão os nomes, as lideranças com força em cada estado que vão poder aí pedir voto, fazer campanha em nome dos candidatos à presidência da República. A gente chama para falar mais desse assunto o repórter Igor Cavalcante, que já está aqui com a gente, direto da redação. Igor, tudo bem? Seja muito bem-vindo. A gente tem visto aí, Igor, que muitos nomes já estão colocados, mas ainda há incertezas em relação aos palanques. Como é que está a construção dos palanques locais, especialmente por aqui no Ceará? Exatamente, William. Jéssica também, olá a todos que nos acompanham. Assim, aqui no Ceará, 4 nomes ali têm um apoio maior, tem um palanque mais forte. O primeiro é o presidente Jair Bolsonaro, né? Ele tem aquele apoio clássico daqueles aliados de outras eleições, inclusive, como o deputado federal Capitão Wagner, do PROS, que deve se candidatar ao governo do estado. Quem também compõe esse apoio ao presidente Bolsonaro é ali o André Fernandes, deputado estadual, delegado Cavalcante, soldado Noélio, também alguns vereadores aqui de Fortaleza. Já ali naquele meio ali entre PT e PDT, né, de Ciro e Lula, há um certo impasse aqui no estado. Isso porque há uma aliança histórica entre esses dois partidos e uma ala, tanto do PT quanto do PDT, defende a manutenção dessa aliança, né, dessa parceria entre os dois partidos. Acontece que há uma ala também dentro do PT que defende que haja uma ruptura, que o partido tenha um palanque, digamos assim, puro, de apoio puro ao ex-presidente Lula aqui no estado, que também deve se candidatar à presidência. E o quarto nome aí dessa composição é o ex-ministro Sérgio Moro, né, que se filiou recentemente ao Podemos, e aqui no estado tem como seu representante o senador Eduardo Girão, que aí já se aproximou do ex-ministro Sérgio Moro, né? Então esses 4 nomes aí são mais fortes, digamos assim, tem essa capilaridade aqui no estado. Mas não é a realidade de todo mundo, e ainda entre esses 4 há toda uma indefinição de como vai ficar essa relação Bolsonaro e Moro, já que há um eleitorado muito semelhante dos dois. Não só, já é o que acontece no caso de PDT e PT, mas Moro e Bolsonaro devem também acabar gerando essa indefinição. E há outros nomes cotados como pré-candidatos aí nessa terceira via, que tem uma situação ainda não tão definida. No caso do PSD, há o pré-candidato que é o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. O partido aqui é forte, é presidido pelo ex-vice-governador Domingos Filho, também que é pai do deputado federal Domingos Neto, eles que mobilizam muitos prefeitos no estado, mas compõem a base do governo, então
ficam aí nessa indefinição já maior, que é esse palanque entre Ciro e Lula. O PSDB está nessa indefinição ainda das prévias para decidir quem deve ser o candidato em 2022 entre o governador de São Paulo, João Dória, e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Leite tem o apoio do senador Tasso Gereissati, que é a principal liderança do partido aqui no Ceará, mas toda essa movimentação das prévias tem colocado incertezas sobre esse palanque, inclusive indicando um possível racha aqui no estado, porque há outras lideranças, como o deputada estadual Fernanda Pessoa, o prefeito de Maracanã, o Roberto Pessoa, que estão apoiando João Dória nessas prévias, né? O deputado estadual Nelinho também. Então, ainda não se sabe como vai se comportar essa base aqui. E há outros nomes, vamos ver mais também quem é que está ainda nessa indefinição. Olha só. No caso do MDB, existe uma possibilidade da pré-candidatura de Simone Tebet. O partido aqui é presidido pelo ex-senador Eunício Oliveira. Eles não têm uma relação tão alinhada dentro do partido, então esse palanque não tem muitas garantias aqui no estado. E hoje tem a situação do Democratas, que deve se fundir com o PSL e passar a se chamar União Brasil. Ele tem como pré-candidato o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, mas aqui no Ceará, esse futuro partido que deve surgir aí dessa fusão está ainda numa indefinição de quem vai presidi-lo, se o deputado federal Capitão Wagner ou se o senador suplente Chiquinho Feitosa. De todas as formas, há uma indicação não muito positiva de palanque aí para o ex-ministro da Saúde, já que Capitão Wagner é um nome aí de primeira ordem, já tem se colocado como aliado do presidente Jair Bolsonaro. É isso, Igor. Agora voltando a falar com você rapidamente, olha só, PL que conta aí, já chegou a contar com mais certeza que Bolsonaro iria para o partido, agora está ainda num clima meio de indefinição. Se de fato se confirmar essa ida, qual é o impacto que isso pode ter aqui no Ceará dentro do partido, Igor? O impacto deve ser grande porque o PL aqui ele é bem diversificado, William. Por exemplo, o presidente do partido, o prefeito do Eusébio, Acilon Gonçalves, é aliado do governador Camilo Santana. Já, por exemplo, o vice do partido, o vice-presidente, o Júnior Mano, o deputado federal, é aliado tanto do governador Camilo Santana quanto do presidente Jair Bolsonaro. Já figuras aí mais conhecidas do partido, como o deputado Dr. Jaziel e a deputada doutora Silvana, eles são aliados de primeira ordem do Bolsonaro e são da oposição a Camilo Santana. Então, independente da posição do partido, ele deve ser impactado aí com essa decisão aí que deve se tomar nos próximos dias. É isso, Igor. Muito obrigado, então, pela sua participação. Muito assunto. A gente, claro, continua acompanhando os desdobramentos eleitorais de tudo isso aqui no Ponto Poder. E a gente vai mudando de assunto agora para falar mais lá em Brasília, porque ainda está a discussão por lá da PEC dos precatórios e agora o foco é no Senado. Quem conta para a gente como é que está essa situação lá é a repórter Flávia Rabelo. O projeto que muda a forma de pagamento dos precatórios já passou na Câmara Federal em 2 turnos e agora tem que ser aprovada no Senado. Como é uma emenda constitucional, o projeto precisa de pelo menos 49 votos para ser aprovado. Mas antes, a PEC ainda vai passar na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. O presidente do Senado garante que a análise na comissão já deve acontecer a partir de amanhã. E, se aprovada, pode ir para o plenário em seguida. Até agora, as bancadas não fecharam questão sobre a votação no Senado. Mas é certo que novas propostas vão ser colocadas em debate. Entre elas, a que torna o Auxílio Brasil, programado para 1 ano, definitivo. Mas, para isso, o Congresso tem que achar novas formas de financiamentos para o programa social. A bancada do Ceará ainda está aguardando uma definição. Mas o texto, como está, não tem apoio do senador Cid Gomes, do PDT, nem do senador Eduardo Girão, do Podemos. O senador Chiquinho Feitosa, do DEM, diz que ainda está avaliando. Bom, agora mudando de assunto, quem está de volta hoje ao Ponto Poder é o nosso chargista, o Tiagão. Está de volta depois de um tempo sem aparecer por aqui, mas aparecendo para falar, porque ele também está de olho em tudo que a gente tratou hoje no programa. E aí ele vai destacar, dentre esses assuntos, claro, aquilo que ele tem para passar de um recado. Vamos conferir.
É isso, tá aí. O Ninho dos Tucanos virou esse ringue, né? Porque ainda está indefinido, está em aberto o resultado das prévias. A gente não sabe ainda se vai ter segundo turno. 3 candidatos na disputa. Houve um problema envolvendo o aplicativo de votação, o que gerou uma repercussão negativa para o PSDB, mas despontam ainda como mais competitivos o governador de São Paulo, João Dória, e o do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. A saber até domingo, então, o que a gente vai ter de resultado por aí, Jéssica. A saber, o Ponto Poder de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua atenção. Você pode rever o programa lá no canal do Ponto Poder do YouTube. É isso, mais uma vez a gente agradece pela sua companhia aqui com a gente. Terça que vem estamos novamente aqui juntos na TV Diária. Uma ótima semana para você e até lá.